Olá pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos gravar a nossa aula de número 6, certo? Essa aula ela vai ser ainda sobre os quadriláteros, né? Nós estamos na página 56 do volume 2, lembrando que nós começamos o volume 2 da metade para o fim, tá certo? Depois a gente vai retomar no começo da apostila, tá certo? Então nós estamos na página 56 e hoje nós vamos falar do trapézio, tá certo? Na aula passada a gente falou sobre os quadriláteros, certo? Mais precisamente sobre os paralelogramos, e a gente trabalhou todas as características, né, desses paralelogramos. Vamos relembrar um pouquinho bem rapidamente para que a gente possa dar sequência então aos trapézios e aí a gente encerra o estudo dos quadriláteros, tá certo? Olha só. Na aula passada, nós vimos, né, que quadrilátero é todo polígono que possui 4 lados, tá certo? Nós vimos que o paralelogramo, né, o desenho, né, original do paralelogramo é aquele retângulo que fica inclinadinho. Este é o paralelogramo, né? E a gente trabalhou então com os ângulos, com as diagonais, não é isso? A gente trabalhou com medidas congruentes, né, de lados opostos. Nós vimos que o nome paralelogramo é porque tem lados paralelos, opostos e congruentes, tá certo? E aí nós vimos também alguns paralelogramos especiais, que é o quadrado, o retângulo e o losango, tá certo? Vimos, né, que o quadrado possui todos os lados com a mesma medida, possui ângulos de 90 graus, tá certo? Possui ângulos de 90 graus. Vimos que vértices não consecutivos formam suas diagonais e as diagonais, elas se encontram, elas se cruzam no ponto médio, tá certo? Determinando, né, que as diagonais elas têm a mesma medida, ok? Certo? Também vimos, né, que ele forma ângulos de 90 graus no centro, tá? No centro do ponto médio, quando nós cruzamos ali as diagonais. Então são características do quadrado, né? E vai ser aplicado no decorrer aí através dos exercícios. No retângulo, o retângulo ele possui lados paralelos congruentes, certo? Lados paralelos. Este é igual a este é igual a este. Não é isso? Diferente do quadrado, que todos os lados têm a mesma medida. Ok? Também trabalha com 4 ângulos de 90 graus, tá certo? Também fazendo, né, o segmento de vértices não consecutivos, nós vamos determinar o ponto médio, tá certo? O ponto médio, mostrando para nós que este lado da diagonal tem a mesma medida que este aqui, tudo bem? E aí nós vamos observar, né, que nós formamos ângulos, né, opostos pelo vértice aqui, ó. Certo? Ó, ângulo oposto pelo vértice dentro deles também, tá bom? São coisas que nós falamos na aula passada, né? E que a gente vai só estar relembrando vocês. O losango, a característica é que todos os lados têm a mesma medida, tá certo? Todos os lados possuem a mesma medida, tá? Só para vocês lembrarem aí, tá? E a diagonal, tá certo? Nós vamos ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Tá certo? E elas formam ângulos perpendiculares, formam ângulos de 90 graus aqui, tá certo? Mas a característica é que todos também têm a mesma medida. Tudo bem? Certo? E outras, né, que nós passamos aí com vocês mais detalhado e a gente vai trabalhar aí. Olha, também, ó, os ângulos opostos são iguais, não é isso? Nós falamos aqui que ângulos opostos são iguais. Da mesma forma aqui, ó, o ângulo oposto, ele é igual aqui, ó, certo? Ele forma os ângulos de 90 graus também no retângulo. Também falamos que todo quadrado é um retângulo, certo? Mas o retângulo não é um quadrado. Também falamos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus, tá certo? Quanta informação foi falada a respeito dos quadriláteros, tá? Na aula número 5, se quiserem voltar lá e assistir mais detalhado, fique à vontade, tá bom? Vamos agora para a outra parte dos quadriláteros. Os quadriláteros, então, polígonos de 4 lados, eles se dividem em duas categorias.
os paralelogramos e os trapézios. Os paralelogramos, né, figura representada por essa representação geométrica, também chamado de quadrado, retângulo e losango, com suas características especiais, tá certo? Agora, os trapézios. O que são trapézios? A palavra trapézio nós já ouvimos falar no circo. Quando a gente vai no circo, não tem o trapezista, tá certo? Por que trapezista? Porque o instrumento de trabalho dele, certo? De apresentação, é um trapézio. É uma barra maior embaixo, uma barra maior em cima, tá certo? Menor em cima. Então quer dizer que ele é formado por 4 lados, porque tem as barrinhas dos lados que desce, né? Como essa aqui, ó. Tudo bem? Isso nós temos o conhecimento já. O trapezista, então, ele tem esse trabalho devido ao trapézio, ao objeto que ele utiliza, que tem o formato de um trapézio, tá certo? Agora, quais são as características de um trapézio? O trapézio é um quadrilátero? É um quadrilátero, mas é diferente do paralelogramo. Por quê? Paralelogramo tem lados opostos paralelos, tá certo? E o trapézio, ele é um paralelogramo que possui lados opostos não paralelos, tá certo? Lados opostos, ele tem um par de lados opostos não paralelos. Essa e essa são paralelas, ok? Tudo bem? Mas essas aqui não. Então ele sempre vai possuir um par de lados não paralelos. Então, olha, característica, lados opostos não paralelos. Pelo menos um par de lados opostos não paralelos, que no caso é este aqui, ó. Tudo bem? Então eu tenho o trapézio, é uma das características dele. Tem que ter lados opostos não paralelos, diferente do paralelogramo, que tem lados opostos paralelos, tá bom? Depois, a segunda característica é que o trapézio ele possui 2 bases, tá certo? Uma base maior e uma base menor, tá certo? Uma base menor e uma base menor, mas ele pode sempre estar assim, professor? Não, ele pode estar invertido, ó. Eu posso apagar esse aqui, tá certo? E fazer a base maior em cima, tá? E fazer a base menor embaixo. Olha só. Tudo bem? Base maior, base menor. Lados opostos não paralelos. Características essenciais dos trapézios. Então tá aqui, ó, características, 2 bases, uma maior e uma menor. Tá certo? Não importa a posição que esse trapézio esteja. E para deixar mais ainda enfatizado que é o trapézio, um par de lados opostos não paralelos. Tá certo? Então eu tenho que ter um par de lados opostos não paralelos. Ok? Então essas são as características do trapézio. Aí o trapézio ele vai se classificar em 3 formas. Ele pode ser chamado de trapézio isósceles, ou trapézio escaleno, ou trapézio retângulo, tá certo? Ah, ficou igual ao triângulo, né? A classificação dos triângulos são assim: triângulo isósceles, triângulo escaleno e triângulo retângulo, tá certo? Então vamos lá. Quando nós falamos do triângulo isósceles, o que acontece? 2 lados iguais e um diferente, não é isso? No triângulo isósceles. Então o mesmo pensamento veio para o trapézio. Trapézio com a classificação de isósceles, lados opostos não paralelos congruentes, ou seja, os lados opostos não paralelos. Vou desenhar de novo aqui, ó. Duas bases, uma menor e uma maior, lados opostos não paralelos. Esse é oposto a esse aqui. E ele é não paralelo, tá certo? O que é não paralelo? Eles vão se encontrar. Se eu der continuidade nessa reta, certo? Nesse segmento, subindo aqui e subindo este outro aqui, eles vão se cruzar no ponto. Então eles não são paralelos, eles são concorrentes, tá certo? Então aqui nós temos o seguinte: isósceles, lados opostos congruentes, lados opostos não paralelos. Este e este tem que ter a mesma medida, tá certo? Este e este tem que ter a mesma medida para que ele seja isósceles, tá certo? Para que ele seja isósceles.
E qual característica que nós temos nesse trapézio isósceles? Os ângulos das bases são iguais, olha só, da base maior, este ângulo é igual a este ângulo é igual a esse. Os ângulos das bases são congruentes, tá certo? Por quê? Porque os lados não paralelos têm a mesma medida, tá bom? Então significa que no trapézio isósceles, tá certo? Principal característica, lados opostos não paralelos congruentes, com mesma medida, tá certo? Segunda informação, os ângulos das bases são iguais, tá certo? Se ele é um trapézio isósceles, este ângulo da base maior tem que ser igual ao outro da base maior, tudo bem? Este da base, da base menor tem que ser igual ao da base menor, ok? Tudo bem? E lembrando que a soma dos quatro ângulos tem que ser igual a 360 graus, tá bom? Porque é um quadrilátero e toda a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, ok? Características determinadas do nosso trapézio isósceles, tá certo? Esse é um trapézio isósceles. Também temos, né, a altura, tá bom? A altura do trapézio isósceles é quando eu ligo da base maior para a base menor ou da base menor para a base maior. Então essa aqui é a altura. Eu posso determinar tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro, que é a mesma medida. Essa é a altura do triângulo do trapézio isósceles, tá certo? Então sempre ligando a base menor para a base menor ou a base maior para a base menor, nós vamos ter a altura do trapézio, tá certo? São partes, né, que nós estamos evidenciando aí no trapézio. Tudo bem? Agora vamos para o trapézio escaleno. Vamos relacionar com o triângulo. O que é um triângulo escaleno? Triângulo escaleno é aquele triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes, tá certo? Com medidas diferentes. Então presta atenção aqui, ó. Isso aqui é um trapézio escaleno, certo? É um trapézio escaleno. Base menor, base maior. Então as medidas são diferentes, tá certo? Essa semi-reta aqui, esse segmento de reta, tá certo? Ele está menos inclinado do que esse aqui. Então significa que essa medida é maior do que essa aqui. Tudo bem? Então ele tem 4 medidas diferentes. Ó. Aqui é uma medida, aqui é outra e aqui vai ser outra medida. Tá certo? Então quando nós falamos, tá, em trapézio escaleno, nós vamos lembrar que lados opostos não paralelos, não congruentes. Lados opostos não paralelos, não congruentes. Este lado não tem a mesma medida que esse, ok? Certo? Já sabendo, né, que esse e esse vão ser diferentes de qualquer forma. Tudo bem? Certo? Então aqui nós temos a representação do trapézio escaleno, tá? Alguma característica em relação aos seus ângulos? Não. Somente que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Tá certo? É um trapézio escaleno e a soma dos ângulos internos é igual a 360. Diferente do trapézio isósceles. O trapézio isósceles ele já traz lados opostos não paralelos congruentes e os ângulos das bases são iguais. Tá? Da base maior com base maior, base menor com base menor. Ok? Então vamos lá. Trapézio isósceles, trapézio escaleno. Beleza? Vamos para o trapézio agora retângulo. O que é um triângulo retângulo? Vamos relacionar com o triângulo que a gente já estudou ele. Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, o trapézio retângulo, ele também vai ser aquele trapézio que possui ângulos de 90 graus. Certo? Então, olha só, uma base menor, uma base maior. Tá? Isso é um trapézio. Por quê? Lados opostos não paralelos, certo? Lados opostos
não paralelos, tá? Se eu continuar aqui, eles vão se cruzar. Então, não são paralelos. É característica do trapézio. Base menor, base maior. Característica. E ele é chamado, então, de retângulo porque lado perpendicular à base. Olha só, lado perpendicular. A base maior está aqui, ele forma um ângulo de 90 graus aqui. A base menor aqui, ele também forma um ângulo de 90 graus aqui. Tá certo? Então, quando ele forma ângulos de 90 graus, são chamados de trapézios retângulos. Tá certo? Característica, lados não paralelos, tá certo? Diferentes e tem que formar bases perpendiculares, ou seja, formar ângulos de 90 graus com as bases, a base menor e a base maior. Tá certo? Difícil? Não. Tá? Fácil. Ok? Outra característica que nós temos que falar aqui sobre os trapézios são as diagonais do isósceles. Tá certo? Diagonais dos isósceles. Então, quando nós traçamos dentro de um trapézio isósceles, ó, 1, 2, 3, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que isso aqui é um trapézio isósceles. Por que ele é isósceles? Porque os lados não paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Característica: ângulos da base maior são igual, ângulos da base menor também são iguais. Certo? O que faltou ver aqui? O que faltou ver aqui? As diagonais do isósceles, do trapézio isósceles. Quando nós ligamos os vértices não consecutivos, tá certo? Quando nós ligamos os vértices não consecutivos, nós temos as diagonais. Essa diagonal, tá certo? Ela vai se cruzar num ponto médio ali, tá certo? E nós vamos falar que as diagonais são congruentes, ou seja, esta diagonal vai ter a mesma medida que essa. Tudo bem? Ela vai ter a mesma medida. Então, as diagonais também do trapézio isósceles têm a mesma medida, são congruentes, tá certo? Isso a gente vai trabalhar nos exercícios com vocês, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Na nossa página, na página 56 de vocês, na 57, tem aí essa representação, tá bom? Na página 58, ele traz para vocês uma historinha do Matemática em Detalhes aí, ó, certo? Ele traz uma cidade, tá certo? Dos quadriláteros, tá? Para vocês conseguirem explicar aí e colocar os quadriláteros separados, né? O quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio isósceles, trapézio escaleno, trapézio retângulo, cada um no seu lugar, cada um na sua casa. Tudo bem? Então ele demonstra para nós, né, nessa historinha, tá certo? Essa representação. Vou estar conversando com vocês na nossa aula ao vivo sobre isso aqui, tá bom? Eu acho que vai ser mais bacana para vocês entenderem, certo? Vamos então praticar um pouco de exercício, tá? Para vocês aí. Vamos analisar, tá certo? O exercício número 1 da página 60, certo? Vamos lá. O exercício número 1 da página 60, ele traz para nós um trapézio. Que trapézio que é esse? Olhando aparentemente para ele. É um trapézio isósceles? É um trapézio escaleno? Ou é um trapézio retângulo? Vamos lá? Ele é um trapézio... Isso mesmo? Será que vocês falaram certo? Vamos lá? Ele é um trapézio escaleno, tá certo? Escaleno. E o que ele está representando para mim aqui, ó? No trapézio da figura, calcule as medidas x e y dos ângulos desconhecidos, tá certo? X e y dos ângulos desconhecidos. E o que nós vamos observar aqui? Tá? O que nós vamos observar? Nós sabemos que a soma dos quatro ângulos, tá certo? Dos quatro ângulos é igual a 360, tá certo? Então, eu vou desenhar aqui para vocês esse triângulo do número 1, tá? Então, vamos lá. Base menor, aqui eu vou ter uma base maior.
este ângulo mede 42 graus, certo? Este ângulo mede x, este ângulo mede 123 graus e este ângulo mede y. Vamos lá. Então ele traz para mim, né, que o trapézio, certo? O trapézio, se eu for analisar, tá? Se eu for analisar a ideia referente, tá, a esta ideia de ângulos externos, olha só. Vamos pensar aqui, tá? Ó, isso aqui traz para mim o quê? Ângulos opostos pelo vértice, certo? Então quer dizer que aqui, ó, se eu fizer o prolongamento do segmento aqui, certo? Este ângulo ele vai medir 123 graus, tá certo? Se eu fizer este prolongamento aqui, ó, este mesmo ângulo ele vai medir y, ok? Se eu fizer este prolongamento, este ângulo vai medir 42 graus, porque são opostos pelo vértice. O vértice está aqui. Este ângulo, pelo prolongamento, ele vai medir x. Certo? Aí nós vamos lembrar que, quando nós fazemos a circunferência completa, quer dizer que nós temos um ângulo de quantos graus? Certo? Um ângulo de quantos graus que nós vamos ter? De 360 graus. Então, quer dizer que aqui eu tenho esta medida e esta medida são iguais. Tá certo? Esta medida e esta medida são iguais. Então, vocês vão analisar o seguinte, tá? Quando nós temos isso aqui, certo? Nós podemos fazer assim, ó, 360 graus menos 246 graus, tá certo? Que eu fiz? Porque a soma dos quatro tem que dar 360. Juntando 123 com 123 vai dar 246, tá certo? Então, se eu subtrair, né? 300 menos 200, sobra 100. 60 menos 40 vai sobrar 20. Mais 20 menos 6 vai dar 14. Então quer dizer que 114 graus. 114 para quê? Para dividir por esses dois aqui, ó. Tá certo? Por esses dois. Então nós vamos ver que também são opostos pelo vértice. Então eles são congruentes. Então se a gente dividir por 2, eu vou ter o quê? 5 vezes 2, 10, para 11, 1, abaixo 4, 7 vezes 2, 14, para 14 nada. Então quer dizer que cada ângulo desse aqui mede 57 graus, tá certo? Ó, eu vou marcar aqui para a gente saber, ó, 57 e 57 graus. A soma dos quatro tem que dar 360, mas são ângulos externos, tá certo? São ângulos externos. E o que a gente vai observar aqui nesse trapézio? O que nós vamos observar nesse trapézio? Vamos lá? Nós vamos observar que este ângulo, tá certo? Que teve o seu prolongamento, ó, o prolongamento que subiu daqui até aqui, ó, tá certo? Ele teve o prolongamento, esta abertura, ela é igual a esta abertura que está aqui, tá certo? Porque as bases são paralelas, tá certo? As bases são paralelas. E estes ângulos aqui que foram formados são chamados de ângulos correspondentes. Nós já estudamos isso ano passado, tá certo? Os ângulos correspondentes são congruentes, tá certo? Então, quando eu faço o prolongamento do segmento, significa que os ângulos vão ser iguais. Então, quer dizer que x para mim vale quanto? X vale 57 graus. Tá certo? X vale 57 graus. É a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. O Y. Tá certo? O Y, ele está com esse prolongamento aqui, ó. Tá certo? Ó, prolongamento aqui, ó. Tá? Este ângulo aqui em cima mede 42, então. Porque se o de baixo está com 42, aqui também é 42. Então eu sei que este, que é o oposto pelo vértice, também é 42. Tá certo? Mas se eu já descobri um também, fazer a soma de tudo e tirar de 360, fica fácil, tá certo? Mas eu posso muito bem fazer aqui, ó. Eu tenho 2y mais 42 mais 42 vai ser igual a 360.
Então fica y igual a 360 menos 84 dividido por 2, que é o 2 que estava aqui e veio para cá. Tá certo? Somei, passei negativo e dividi tudo de uma vez só, tá? Y é igual a 360 menos 84, se eu tiro 4, fica 356. 356 menos 80, olha lá. Então, 6, 8 para 15, 7 e 2. 276 dividido por 2. Tá certo? Y é igual a 100. 200 por 2 dá 100. 76 por 2 vai dar 38. 138 graus é a medida de Y. Certo? Então aqui, ó, 138 graus. Tá? O que eu posso pensar da seguinte forma? Tá? Quando eu junto, quando eu trabalho a junção de dois ângulos consecutivos de um trapézio, eles formam 180 graus, olha aqui, ó. Certo? Então o valor de x era só fazer o 180 menos o 23. Então, para mim saber o valor do ângulo x, era só fazer, ó, o 180 aqui que liga o interno com o externo, forma um ângulo suplementar, lembra disso, menos o que ele está indicado aqui, ó, 23. Então, x é igual a 57 graus. Tá certo? Então, quer dizer que para mim o ângulo x é igual a 57 graus, que foi o mesmo que eu consegui. Duas formas diferentes de fazer, tá certo? Mas como a gente já tinha entendimento desse caminho mais longo, eu fui pelo longo. Agora, o que vocês têm que entender? Que quando eu tenho dois vértices, ó, faço o prolongamento, vai dar ângulo suplementar. São ângulos correspondentes, tá certo? Então é só fazer, ó, 180 menos 123 vai resultar em 57. Mesma coisa do lado de cá. Tudo bem? Fácil de resolver. Então o ângulo x vale 57 e o ângulo y, que eu poderia pensar da mesma forma, dos 180 graus aqui, ó, tá certo? Com o ângulo interno e o externo junto, forma 180, são correspondentes, o de fora é 42, então fica menos 42, que ele vai resultar, então, em 180 menos 42, ele vai resultar em 138 graus. Certo? É o que bateu aqui. Tá bom? Pessoal, difícil? Talvez. Tem que ter atenção, muita atenção nas características para a gente chegar a aplicar o cálculo. Tá bom? Aí eu vou estar passando para vocês o conteúdo, né? Para vocês fazerem as atividades aí referente a esses trapézios. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês, tá? E até a próxima. Qualquer coisa, estou à disposição, pode perguntar a qualquer hora, tá bom? Obrigado.